Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa videoaula de hoje? Vamos lá? Turma do 4º ano, disciplina de português. Mas antes de começar a nossa aula, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Baixem as cabecinhas e fechem os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Amém. E lembrando sempre, tia Alane está morrendo de saudade de todos. Mas isso tudo vai passar, certo? Vamos à nossa aula? Vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser uma leitura. Leitura da página 48. O título do texto é O Passeio de Caco. Vamos acompanhar a leitura. Cada um abra seu livro, ok? Começa assim. Caco foi dormir ansioso. Queria muito que amanhã chegasse logo. Estava morrendo de vontade de ir trabalhar com seu pai. Nesta noite, Caco teve um sonho. Ele sonhou que era prefeito da cidade e tinha de cuidar de tudo para que as pessoas pudessem viver melhor. De manhã bem cedo, tia Zefa chegava da padaria. Atenção, os pães estão quentinhos e o café já está servido. Mas Carol estava triste. Porque o Caco vai trabalhar com o papai e eu não? E o pai explicou. Porque o Caco não tem aula hoje. Outro dia eu levo você, tá? Era a perua do seu Zé, que chegava para levar Carol para a escola. Logo depois, Cecília, a mãe deles, saiu para dar aulas. E tia Zefa, que é costureira, não saiu, pois trabalha em casa. Caco já estava no carro com o pai, quando apareceu o homem da companhia de luz. Espere um pouco, por favor, seu Toninho. Preciso medir o consumo no quadro de luz. O funcionário fez suas anotações e entrou na casa do vizinho para continuar seu serviço. Toninho e Caco partiram em seguida. No caminho. Caco, preste atenção no trajeto. Veja como é diferente dos caminhos que você conhece. Realmente, tudo era novidade para Caco. No nosso bairro, praticamente só existem casas. Eles percorreram a grande avenida cheia de bancos, mas era cedo e os bancos ainda estavam fechados. Na outra página. No entanto, o comércio começava a funcionar. Várias lojas abriam suas portas. Logo adiante, os dois passaram por uma rua inundada, em obras. A água era tanta que atrapalhava o trânsito. Olhe, filho, deve ter estourado algum cano. E quem cuida disso? É o Departamento de Águas e Esgoto. Pai, o que é aquele prédio ali? É a prefeitura. E o edifício ao lado é a Câmara dos Vereadores. Então, é na prefeitura que o prefeito trabalha? Exatamente. Por quê? Por nada não. Caco se lembrou do seu sonho e se imaginou trabalhando como prefeito, cuidando do município. Mas, à medida que se afastavam do centro da cidade, a paisagem mudava completamente. Os serviços públicos eram bastante precários. Caco pôde observar algumas favelas e muita gente nas ruas indo trabalhar. Pai, que cheiro ruim! É de esgoto, filho. Esta parte da cidade é muito pobre e mal cuidada. E por que o prefeito não faz nada para melhorar? Boa pergunta, filho, mas eu não sei a resposta. E seguiram por entre ruas esburacadas.
Quando estavam chegando, ai, que cheiro! É de esgoto, pai? Não, é que esta área está cheia de fábricas. É uma zona com muita poluição. É ali, pai? Ali mesmo, chegamos. É uma fábrica de tecidos, não é, pai? Exatamente, é uma indústria têxtil. Indústria têxtil é assim que chamamos uma fábrica de tecidos. Esse texto foi tirado do livro A Cidade e o Trabalho do Meu Pai, de Roseli Braga Chianca e de Leonardo Chianca, da editora Ática. Logo abaixo tem o vocabulário do texto. Trajeto quer dizer caminho e precários quer dizer que estão em más condições. Vamos lá. Vamos comentar um pouco sobre o texto. O texto relata, uma família, tradicional, pai, filho, mãe, moram com eles uma tia, tem uma irmã. Só que no início desse texto a gente observa que o pai vai levar o filho para o trabalho pela primeira vez, não é isso? E com isso ele ficou um pouco ansioso para que chegasse logo outro dia. E com tanta ansiedade ele sonhou. Às vezes a gente fica assim, quando a gente quer muito uma coisa no outro dia, aí a gente sonha, acaba sonhando por conta da ansiedade. E mediante tudo que aconteceu, as coisas que ele foi vendo pelos caminhos, isso despertou um certo interesse nele. O interesse de realmente realizar aquele sonho que ele teve, literalmente falando, ele sonhou, Não era o sonho dele ser prefeito, mas com o sonho que ele teve, fez ele despertar para esse sonho, porque ele observou coisas erradas que tinha ao seu redor, no ambiente que ele passava, e ele ficava se perguntando por que o prefeito não fazia nada, não ajudava a população, não organizava as ruas. Então, com isso, ele ficou pensando, eu poderia no futuro ser o prefeito, para poder ajudar o município e consertar erros do município que ele poderia ser prefeito. Então, com isso, a gente percebe que crianças, elas têm sonhos. Enquanto ele estava viajando, na outra página, você pode observar uma foto que tem na leitura, que tem ele sonhando em ser o prefeito realmente da cidade. Isso é muito bom, minha gente. Criança gosta muito de sonhar. Nós adultos sonhamos também, mas os sonhos das crianças são um pouco diferentes dos nossos. Eles sonham assim coisas extraordinárias, mas a gente, como adulto, devemos incentivar para que eles continuem sonhando, porque o sonho faz parte da vida e do futuro de uma criança. Então, esse menino, você pode se levar para a vida desse menino, em levar o seu sonho à frente, certo? E saber que um dia você vai realizar. Vamos à interpretação do texto. Vamos lá? Na página 50, por dentro do texto. O narrador do texto, o título, o Passeio de Caco, participa como personagem da história. O narrador participa. Você vai observar, diante do texto que a gente leu, se o narrador é o mesmo que participa da história, ou se alguém conta aquela história. Se for alguém que conte, a sua resposta tem que ser não. E se for o narrador, você vai botar sim e depois vai botar a sua justificativa, a explicação disso. Por que Caco foi dormir ansioso? Por que foi que ele teve aquele momento de antes de dormir ficar preocupado, assim, meio um pouco até sem sono, vamos dizer assim, Por que foi isso? Aí você vai observar lá no texto e colocar a resposta. Na terceira questão, quem é Carol? Por que ela estava triste? Aí você vai dizer quem é Carol. Ela era alguma coisa de Caco. O que é que ela era de Caco? Você vai botar e dizer por que foi o motivo da tristeza dela. Na quarta questão, o que o pai das crianças disse para explicar a Carol o porquê de Caco ir ao trabalho com ele e a menina não.
Ele falou no texto, não é sobre isso, mas você vai observar e colocar a resposta, dizer por que foi que a menina não foi com ele. Na quinta questão, conforme a ordem apresentada no texto, numere o que Caco viu a caminho do local de trabalho do pai e por onde foi passando. Você vai numerar aí numa ordem de 1 a 5 as coisas que Caco ia vendo. As coisas que ele ia vendo, aí você vai observar. Tem rua inundada, favelas e gente nas ruas, avenida cheia de bancos, prédio da prefeitura, área cheia de fábricas. Aí você vai numerar aí de 1 a 5, em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e quinto, à medida que ele foi vendo pelas ruas. Na outra página, qual é o sentimento expresso por URG? O que ele quis dizer quando ele disse URG? Né? Ele sentiu o quê? Aí você vai salientar aí essa expressão dele. O que ele quis dizer com essa palavrinha aí. Sétimo, escreva o nome e a profissão dos seguintes personagens do texto. Aí tem a mãe de Caco, você vai colocar o nome dela e a profissão dela, dependendo do que está lá no texto. A tia de Caco, o nome dela e a profissão. Na oitava, outra coisa, quando for colocar o nome delas, utilize letra maiúscula, certo? No nome da profissão não, mas no nome delas precisa. Oitava questão. Em que tipo de indústria o pai de Caco trabalha? Você vai observar lá no final do texto. Nona questão. Existe alguma indústria em sua cidade? Qual? Procure saber de onde vêm os produtos industrializados que você consome e conte para a classe o que você descobriu. Essa resposta aí é pessoal, certo? Você vai fazer quase como uma pesquisa e pode fazer no seu caderno de português à parte. Sempre colocando data, certo? E bota a página do livro que você fez. Aí você vai pesquisar se aqui em Paulista tem alguma indústria. Eu já vou adiantando para vocês que tem. Aí você vai ter que pesquisar que tipo de indústria é, o que é que ela fabrica, certo? Existe sim indústria em Paulista. E logo após você vai procurar saber de onde vêm os produtos industrializados que você consome. Coisas que você... Não precisa ser muita coisa não. Você vai escolher alguns produtos que você consome em casa. Tipo, até um celular. Um celular, pode ser coisas de comidas, certo? Aí você vai observar, tipo, uma caixa de leite. Aí você vai observar e dizer, e escrever no seu caderno de onde eles vêm, de qual é a indústria, certo? Não precisa ser muitos produtos não, escolham assim uns 5 produtos, tá bom? Na 10ª questão, leia o trecho abaixo, abre aspas. Era a perua do seu Zé que chegava para levar Carol para a escola, fecha aspas. O que a palavra destacada representa? Essa palavra que está bem pretinha em negrito, o que é que ela representa? Ela significa o quê? Aí você vai explicar aí. O que é que significa essa palavrinha aí? 11º. Releia o 13º parágrafo do texto. Qual é o significado atribuído à palavra consumo? O que é que você acha? Assinale a opção correta. Consumo quer dizer ingestão, compras ou gasto. Aí você vai lá no 13º parágrafo do texto que a Ana vai mostrar aqui para vocês. Onde é que está o 13º parágrafo do texto. O que é parágrafo? O parágrafo é um espaçozinho que tem, antes de começar aqui a leitura. Tem um espaço, aí aqui é o primeiro parágrafo, aí você vai numerando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º. Vejam, nessa leitura aqui, os parágrafos estão um abaixo do outro. Mas nem todas as leituras são assim, viu? Tem leituras que ele tem um espaço, como aqui, ó. Aqui tem um parágrafo, aí já vai ter outro aqui, ó. Nessa linha aqui não tem.
Nessa outra aqui tem, nessa não tem, ó. Essa aqui tem um parágrafo, aqui tem um parágrafo, aqui tem outro parágrafo. Já aqui não tem. Então, esse aqui, por coincidência, esse foi seguido. Mas nem sempre os parágrafos são assim seguidos, certo? Geralmente, às vezes, tem alguma palavra assim no meio. Não tem totalmente o parágrafo. O parágrafo é esse espaço aqui. Aí aqui não tem, ó. Aí aqui já tem, certo? Geralmente os parágrafos tem aqui, ó, na fala do personagem, a frase se encerrou e inicia um parágrafo. Aí no 13º parágrafo, aí tem assim, ó. Espere um pouco, por favor, seu Toninho. Preciso medir o consumo no quadro de luz. Aí, consumo. O que quer dizer consumo? Consumo quer dizer ingestão, compra ou gasto. Aí você vai escolher uma das palavras aí, depois que você numerar os parágrafos. 12ª. Complete os espaços com as palavras que se referem a estes significados. Vamos lá. Letra A. Local no qual os vereadores se reúnem. Uma assembleia. Lá no texto tem o nome, viu? Do local onde os vereadores se reúnem. Lá no texto tem. Letra B. Uma empresa, uma sociedade anônima. O que é uma empresa? Uma sociedade anônima. Quem não achar no texto pode pesquisar, certo? Mas no texto tem. Letra C. Membro da Câmara dos Vereadores. Quem é o membro da Câmara dos Vereadores? Quem é que trabalha lá na Câmara dos Vereadores? Aí você vai ver, ou pesquise, ou então olhe lá no texto. Certo, minha gente? Por hoje é só, né? Continue se cuidando, certo? Higieniza bem as mãos frequentemente, certo? Mesmo estando em casa. Ao sair, utilizem máscaras. E vamos ter fé em Deus que tudo isso vai passar, certo, minha gente? Até o próximo vídeo. Olá, quarto ano! Boa semana! Como vocês estão? Fizeram todas as atividades? Se cuidaram? Morrendo de saudade de vocês, tá bom? Hoje é a nossa aulinha de História. A aula de hoje é um complemento da atividade do livro. Depois vocês vão escrever esse textozinho no seu caderno. Os portugueses, a viagem de Pedro Álvares Cabral. Vai estar lá na fichinha de atividade. Quem ainda não pegou, passa na escola e pega as atividades para responder. E esse texto vai estar lá para vocês, certo? Então, quem lembra dos portugueses chegando ao Brasil? Lembra que eu falei que no início de tudo, quem morava aqui eram os índios. E os portugueses vieram através dos navios, porque antes não tinha trem, avião, metrô, carro. O transporte mais utilizado eram as caravelas. Então, as caravelas saíam em grandes navegações pelo mar, certo? E aqui, em uma dessas caravelas, veio Pedro Álvares Cabral. E Pedro Álvares Cabral, ele chegou ao Brasil no ano de 1500, mas ele não queria chegar ao Brasil. Pedro Álvares Cabral, ele saía em grandes navegações procurando as Índias. Isso mesmo, ele queria achar a Índia. Quando ele chegou ao Brasil, ele pensou que era a Índia. Por isso que o nome dos índios são índios, porque ele pensou que aqui era as Índias. Ele saía em busca de comprar mercadorias, porque antes o comércio era muito intenso na Europa. E quem era o grande chefe, o que mais tinha poder no comércio, eram os italianos. E Portugal queria achar um outro meio de comercializar
as coisas. Por isso que ele saiu com suas caravelas, com sua equipe pelo mar, em busca de achar um novo caminho para as Índias, para chegar antes dos italianos. E qual eram esses produtos comercializados? Tinham produtos oriundos de vários lugares, entre eles da China. Da China se comprava muito tapetes, tecidos, né? E também porcelana. Isso aqui era muito comprado da China. Aqui eram produtos trazidos do Oriente. Olha aqui também, porcelana, tapete, pedras preciosas, certo? E aqui, canela e gengibre. Antigamente, hoje você acha no mercadinho canela, gengibre, sal. Mas antigamente esses produtos eram especiarias muito cobiçadas. E do lugar que se mais comprava era das Índias. Isso que eu acabei de falar para vocês, olha. Gengibre, cravo, canela, noz moscadas. Esses temperos eram muito cobiçados naquela época. E grande parte deles vinham da Índia. Por isso que era tão necessário encontrar um novo caminho que chegasse às Índias, porque esses produtos eram muito cobiçados pelo povo europeu, certo? Aí, no meio dessas navegações, certo? Duas coisas foram construídas que facilitaram a vida dos navegantes. Foi a bússola e o astrolábio. A bússola existe até hoje, né? Nos navios, aviões, para ajudar na direção. Norte, sul, leste, oeste. Mas ela, olha como é antiga. Ela foi construída nessa época das grandes navegações e ajudava os povos a encontrar os caminhos. Mas Pedro Álvares de Cabral não queria chegar ao Brasil. Ele chegou por acaso, porque o que ele queria mesmo era chegar às Índias para poder encontrar os produtos e competir com os italianos, porque esses produtos eram muitos cobiçados pelos povos europeus. Então, depois, copie esse texto no caderno, dá uma lidazinha, responde às atividades. Qualquer dúvida, estamos aqui. Cheiro para vocês e até a próxima aula.